Paz do Senhor para todos os nossos irmãos em Cristo Jesus. É uma bênção de Deus ter todos vocês conosco mais uma vez neste momento de ensino da palavra do Senhor. Todas as sextas-feiras, a partir das 20 horas, nós temos um encontro marcado aqui na página da nossa igreja, da Multiforme Graça de Deus, para estarmos aprendendo um pouco mais das Sagradas Escrituras. Amados, nós estamos com um tema: será que podemos nos alegrar em Deus? Esta é a parte 2. Por que a parte 2? No domingo passado nós estivemos pregando a mensagem neste tema, uma pregação. Está na página aí do nosso Face, da nossa igreja. Os irmãos depois que não acompanharam, podem acompanhar depois lá. Eu discorro toda ali a parte introdutória desta mesma mensagem, deste mesmo tema. Mas não deu tempo de concluir a mensagem, então eu resolvi trazer a continuidade dela, só que em forma de ensino, tá bom? Depois, eu arrumo um jeito de colocar aí na descrição deste vídeo, que está sendo gravado agora, o link para os irmãos aí que, quem sabe, tiver dificuldade de encontrar. Bom, na pregação nós trouxemos uma introdução histórica, relacionada, obviamente, a este tema, que se trata do livro de Abacuque, e posteriormente trouxemos aí uma introdução bibliológica, para nós compreendermos um pouco do livro, e entramos no versículo-chave, que é Abacuque capítulo 3, verso 17 e verso de número 18, e eu vou estar lendo com os irmãos. Diz assim, porque ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, ainda que decepcione o produto da oliveira, e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não haja gado, todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Por isso o tema é esse: será que podemos nos alegrar em Deus? E nós falamos sobre a figueira, sobre o florescer da figueira, e sobre a videira. Não vamos entrar nesta parte novamente, para não ficar cansativo aos irmãos, e também para nós não termos um tempo tomado aí por algo que nós já falamos no outro vídeo, tá? Então, os irmãos que tiverem interesse, então assistam a pregação, para que vocês possam estar mais inteirados dentro deste assunto. Então, eu vou dar continuidade, tá bom? Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide. E o próximo tópico é: ainda que decepcione o produto da oliveira. Na sua tradução pode estar escrito: ainda que a oliveira minta. Ali a interpretação é a mesma. Fala-se de decepção, de frustração, tá? Em relação à oliveira, nós temos que compreender um pouquinho em relação a isso, para compreender ou entender aquilo que o profeta queria dizer com esta parte do texto. Abacuque, eu disse na pregação, ele começa o livro em forma de prosa e finaliza ele em tom poético, em um poema. Este trecho que nós lemos faz parte de um salmo, é o salmo de Abacuque. Por isso algumas pessoas acreditam que Abacuque talvez fosse um levita, porque salmos e levita tem tudo a ver. Porém, Davi, ele não era da tribo de Levi, também entoou os salmos, e o livro dos salmos ali tem, acho, a maior parte ali de salmos autorais, na verdade, são de Davi. Então, isso não quer dizer ainda que Abacuque de fato era da tribo de Levi, mas é um salmo de Abacuque. E o que Abacuque ele quis dizer com isso? O que ele sentiu, o que ele tinha em mente quando ele disse: ainda que o produto da oliveira minta, ou ainda que decepcione o produto da oliveira. Amados, para nós entendermos isso, nós temos que adentrar um pouquinho ao costume da época. Da oliveira se extraía a azeitona. A azeitona ela passava por um processo de prensa para se extrair dela o azeite. Eu não tenho tempo para trazer aos irmãos como que funcionava a máquina que eles tinham, toda a parafernália que eles tinham para produzir o azeite, ali a prensa, que prensava a azeitona, para não tomarmos tempo, mas vamos entender uma questão muito importante.
E é mais importante que neste momento em relação a isso, para nós compreendermos este texto. Quando o profeta Abacuque ele fala ainda que decepcione o produto da oliveira, nós temos que enxergar e aprender que para se obter o azeite, que era o produto da oliveira, né, que vinha da azeitona, tinha que passar pela prensa. Essa prensa ela funcionava com 4 fases diferentes. Essas 4 fases, vamos chamar assim, na verdade eram 4 pesos. Então eles colocavam um peso na prensa para prensar a azeitona, extrair o azeite. E depois de ter prensado e extraído todo o azeite possível, eles acrescentavam o segundo peso. Então prensava mais ainda a azeitona. E eles faziam isso com o terceiro peso e o quarto peso, que geralmente eram pedras mesmo, tá? Estes eram os pesos. O primeiro produto que eles extraíam, o primeiro azeite, era o melhor azeite possível. Em tempos de paz e de comunhão com Deus, de vida com Deus, de espiritualidade, o primeiro azeite extraído era levado para o templo, onde eles cuidavam das tarefas do templo. Então o azeite ele era primícia. Então ele era oferecido a Deus, ao templo, levado ao templo. Quando eles não estavam vivendo uma vida espiritual, uma vida voltada ao Senhor, então o primeiro azeite eles pegavam para eles mesmos, tá? Depois passava então pela segunda prensa, que na verdade é a mesma prensa, só que com um peso a mais. Então nós falamos segunda prensa, porque está sendo prensado novamente. E então eles extraíam o segundo azeite, que era um azeite inferior ao primeiro, porém ainda de muita qualidade, boa qualidade. E este segundo azeite eles utilizavam para alimento e para também comercializar no mercado. Era um azeite muito bom. Depois vinha o terceiro peso, que era a terceira vez que estava prensando a mesma azeitona. E desta terceira prensa, extraía um azeite já não tão bom. E este terceiro azeite, geralmente, era utilizado como combustível para os lampiões, as lamparinas, né, que eles utilizavam de lamparinas. Então, eles colocavam dentro de um recipiente, por vezes feito de barro, aquele óleo, que era ali o terceiro azeite, e deixavam um pavio para fora. Então eles ateavam fogo no pavio, e o pavio ficava se queimando até consumir todo o azeite que estava dentro daquele recipiente, daquela lamparina, tá? Mas ainda existia a quarta prensa, ou o quarto peso que se colocava na mesma prensa. E então eles extraíam o quarto tipo de azeite. Esse azeite era muito ruim, era um azeite muito péssimo. Porque o que restava da terceira prensa, era só o bagaço da azeitona, só o caroço, a casca, era a impureza mesmo. Mas ainda assim eles utilizavam a quarta prensa, o quarto peso, e extraíam o quarto tipo de azeite, que era um azeite muito ruim. Ele era utilizado ou para fazer sabão, ou para fazer algum tipo de inseticida, alguma coisa para espantar os insetos. Este quarto tipo de azeite, ele nunca era utilizado como alimento, em hipótese alguma. A não ser que eles passassem por uma extrema pobreza, uma vida, um momento de miséria, de fome, de escassez, para que eles então viessem a utilizar este último azeite como alimento. Dentro da história judaica, nunca ocorreu do produto da oliveira vir a falhar, a decepcionar, ou seja, eles pegarem ali a azeitona, colher ela e prensar ela, e na primeira prensa já saiu o produto da quarta prensa, que seria o azeite ruim. Nunca aconteceu isso. Isso era praticamente impossível de acontecer. Então, quando eles colhiam azeitona, eles já colhiam azeitona sabendo e confiante de que, de fato, eles teriam um bom produto, eles teriam um bom azeite. Mas por que o profeta Abacuque, então, ele diz, ainda que o produto da oliveira decepcione, se nunca ocorreu, não havia essa possibilidade, entre aspas, do produto da oliveira vir a decepcionar. Quando o profeta ele diz isso, ele está colocando uma questão,
que ainda, mesmo que isso é praticamente impossível de acontecer, ele está querendo dizer, ainda que mesmo assim isso ocorra, ainda assim eu vou me alegrar no Senhor. Quando o profeta Abacuque ele fala disso, ele está falando de decepção, como nós lemos aqui, ele está falando de frustração. Mas não é uma mera frustração, porque o conteúdo original deste versículo, ele liga a uma frustração que, como resultado, traga a miséria. Então é algo muito forte, o que o profeta está querendo dizer. Muitas pessoas utilizam desta passagem de Abacuque que fala ao ar, né? Ainda que a figueira não floresça, e usam em louvores e tal, mas a maioria das pessoas não sabe do que está querendo dizer esse texto, porque é uma coisa muito forte, é algo praticamente, amado, eu diria, humanamente falando, impossível uma pessoa se alegrar em Deus nessas condições aqui em que o profeta está relatando. Tanto quando ele fala sobre a figueira, sobre a videira, e agora sobre o azeite, sobre a oliveira, tá? Então está falando de frustração, ou seja, ele está querendo dizer, Deus, ainda, eu sei que é difícil, é praticamente impossível, mas se acontecesse, de eu ter que prensar a azeitona, e dela extrair um azeite ruim, que não serve para nada, a não ser para fazer sabão, e isso simboliza um significado de miséria, ele está querendo dizer para Deus, ainda assim eu vou me alegrar em Ti. Ou ainda que eu passar por uma frustração que me resulte uma vida de miséria e de pobreza, ainda assim eu me alegro no Senhor. É difícil se alegrar em Deus em um momento como esse, amados. Até interessante aqui, porque o profeta, ele está profetizando neste texto, e se nós olharmos dentro do contexto, dá a impressão de que ele já está apontando para o cativeiro, para o sítio que produziu o terceiro cativeiro do povo judaico para a Babilônia. Porque Nabucodonosor, ele entrou ali em Judá e levou o povo cativo por 3 vezes. Na primeira vez foi Daniel, Misael, Azarias e Ananias, foi levado cativo. Na segunda vez foi Ezequiel, foi vários outras pessoas, obviamente, foi muita gente, mas Ezequiel foi no segundo exílio, e no terceira vez que Nabucodonosor ele veio contra Judá, ele sitiou a Judá. O que era o sítio? O que significa isso? O sítio acontecia assim, eles cercavam uma cidade, geralmente a cidade era toda dentro de muros, né, cercada por uma muralha muito forte. Jerusalém não era diferente, então eles cercavam a cidade e ficavam ali, parados, acampados. Se saísse alguém, eles matavam. Se abrissem as portas, eles entravam e ficavam ali, para que o povo eles viessem a faltar o quê? Comida, viesse a faltar água, viesse a faltar condições, das diversas condições que eles precisavam para poder viver. Então eles ficavam ali, até o povo enfraquecer. Quando o povo enfraquecia, eles entravam. Foi isso que Nabucodonosor fez. O povo começou a passar fome dentro de Jerusalém. O povo judaico estava passando fome, estava padecendo, a ponto de a própria Escritura Sagrada dizer que feliz foi aquele que morreu à espada, do que aqueles que morreram de fome. Segundo algumas histórias, acredita-se que ali dentro até houve como alimento, usaram como alimento a carne humana. Para você ter uma ideia. Não tem um versículo que prove isso, obviamente. Então, eu estou colocando como algo histórico, né? Que se comentam entre os eruditos. Mas a situação ali era crítica. Adivinha o que eles fizeram com o azeite que não servia para nada, para fazer sabão? Eles utilizaram como alimento, porque os alimentos foram se tornando cada vez mais escassos. Não tinha o que fazer. A hora que eles chegaram no limite, que não tinha nada mesmo, nem mesmo o azeite que servia para fazer sabão, foi aí que aconteceu que o exército babilônico adentrou o lugar, destruiu a muralha, destruiu o templo, e nós já conhecemos a história. Mas o profeta Abacuque, com um sentimento sincero diante de Deus, ele está dizendo, ainda que eu passe por uma frustração que me condicione a uma vida miserável, eu ainda assim vou me alegrar no Senhor.
Agora eu faço esta pergunta: quem é que pode dizer, amados? Quem será? Será que podemos dizer que nós podemos nos alegrar em Deus nessas condições? É difícil. E os campos não produzam mantimento. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, ainda que decepcione o produto da oliveira, e os campos não produzam mantimento. No mês de Sivan, que era o terceiro ano do calendário judaico, havia ali o término das colheitas. E ali mais ou menos, esse mês de Sivan ficava mais ou menos entre maio e junho do nosso calendário. Nós utilizamos o calendário gregoriano. No calendário judaico é o terceiro mês do ano, o mês de Sivan. No calendário nosso, que é o calendário gregoriano, é entre maio e junho, este mesmo mês. Se findava a colheita. O que eles faziam? O que o povo fazia? Eles pegavam a primícia da colheita, né, os agricultores pegavam a primícia das colheitas, colocavam elas em cestos e saíam a peregrinar, indo para o templo, porque muitos moravam muito longe dali. Então eles peregrinavam para o templo. Eles enfeitavam suas cestas, eles saíam com flautas, com instrumentos, e eles saíam alegres. Então, desde do local da colheita, eles saíam felizes, contentes, obviamente. Eles saíam cantando, dançando, na maior alegria, com todos os cestos enfeitados. Então, eles chegavam em Jerusalém, ali no templo, eles depositavam a primícia das colheitas, e ali tinha uma festa, literalmente, e eles dançavam, eles tocavam, entoavam salmos, se alegravam diante da presença de Deus. Esta é conhecida como a festa das colheitas, ou ainda festas das semanas. Isso era algo que eles faziam no sentimento de agradecer a Deus. Era um sentimento de gratidão ao Senhor, por aquilo que Deus proporcionou a eles durante o ano, trazendo a eles uma boa colheita. Então isso daí era uma festa que fazia parte da cultura do povo. Era uma festa que tinha que existir, porque existia a colheita. Então existia a bênção de Deus sobre a vida deles, e eles se alegravam muito com isso. E era um estatuto para eles. Mas o que isso tem a ver quando o profeta ele diz: e os campos não produzam mantimento? Amados, sem a colheita, não havia motivo nenhum para agradecer a Deus. Não tem motivos. Se os campos não produzissem mantimento, por que eles iam sair do lugar onde eles estavam para o templo, para fazer o quê? Com o cesto vazio? Não. Se os campos não produzissem mantimento, não existia motivos para agradecer a Deus. Aí vem o profeta Abacuque, com um sentimento sincero diante de Deus, e diz: ainda que os campos não produzam mantimento, eu ainda me alegro no Senhor. Ou seja, ainda que não tenha motivos algum para agradecer a Deus, ainda assim eu me alegro em Deus, mesmo não tendo motivos para agradecê-lo. É disso que o profeta Abacuque está falando. Porque o campo produzir mantimento gerava um sentimento de gratidão ao Senhor. E eles se alegravam de fato em Deus. Mas se não existisse colheita, era difícil se alegrar. Mas o profeta, sinceramente, ele disse com Deus: eu me alegro no Senhor. Ainda que eu não tenha a colheita, eu me alegro em Deus. Lá no livro de Filipenses, carta aos Filipenses, capítulo 4, verso 6, diz assim: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ações de graças, apresentem seus pedidos a Deus. Olha só que interessante que o apóstolo Paulo está falando. Para nós não andarmos ansiosos com as coisas, mas para nós em oração e súplica, e com ação de graça, amado, ações que agradecem a Deus, para nós apresentar os nossos pedidos
diante do Senhor. Mas, ele diz, com ações de graças, com ações de agradecimento a Deus. O interessante é que Paulo, quando ele diz isso, ele está preso em Roma, esperando ser julgado, um julgamento que o levaria à decapitação, a ser decapitado. E mesmo ele estando nessas condições, aprisionado, passando necessidades, ele ainda escreve aos Filipenses dizendo, para buscar a Deus com ações de graça, agradecendo a Deus. Não andar ansioso pelas coisas, com as coisas que estão à sua volta acontecendo em sua vida, mas orar a Deus com ações de graças, agradecendo ao Senhor, apresentando a Ele os seus pedidos. Olha só que interessante. A condição de Paulo aqui não é diferente da condição de Abacuque, porque Paulo estava aprisionado em Roma, prestes a ser julgado para ser decapitado. Não tinha esperança nenhuma aos olhos humanos. Para Abacuque não era diferente. Abacuque estava dentro de Judá. Judá estava prestes a ser invadida por Nabucodonosor. Abacuque teve essa revelação da parte de Deus. E prestes a ser destruída pelo seu exército. Muitas pessoas iriam morrer. A fome, a escassez, as dificuldades iriam se apresentar ali. Já estava escrito, já fazia parte da disciplina de Deus para com o povo judaico. E mesmo assim, eles se alegravam em Deus. E Paulo, em Filipenses, ele fala muito de alegria. Ele diz, eu me alegro no Senhor, alegrai-vos também no Senhor. Olha só que interessante. E assim também Abacuque ele diz, mesmo assim eu vou me alegrar no Senhor. É difícil, amado, muito difícil. Como eu disse e eu repito este tema, será que podemos nos alegrar em Deus nessas condições? Será que se nós não tivermos motivos algum para agradecer ao Senhor, será que nós vamos agradecer a Ele? Sabe quando você pede, clama a Deus por algo e Deus ele não faz? Como que eu vou agradecer a Deus por aquilo que Ele é na minha vida se Ele não dá aquilo que eu quero? Se Ele não faz aquele milagre que eu preciso tanto? Se Ele me deixa sofrer esta luta, essa dificuldade, essa tempestade, e aparentemente não está ligando para mim? Como que eu vou agradecer a Deus nessas condições? É nessas condições em que Paulo se encontrava. É nessas condições que Abacuque se encontrava. E eles agradeciam a Deus, tinham um sentimento de alegria para com o Senhor, mesmo em condições como estas. Isso não significa que Deus, Ele é um sádico, que Ele gosta de nos ver sofrer, e que Ele permite coisas em nossas vidas para que nós venhamos a sofrer. Hipótese alguma. O Senhor Deus, Ele sabe como trabalhar na vida de cada um. E o problema, a luta que você passa ou vive hoje, tem um propósito. Não sou eu que vai te dizer qual é, mas o Senhor, Ele tem isso para te dizer. E você só vai encontrar respostas nos pés do Senhor. É buscando a Deus em oração, buscando ao Senhor, se derramando diante dEle o seu coração, a sua vida, abrindo a sua alma para Ele. Mas, irmão, eu falo com Deus e parece que Deus não me ouve. Ele ouve, porque Deus ele não é surdo, então de fato Ele te ouve. Mas, irmão, parece que Deus ele não me responde, é que tudo tem o tempo certo, como a Bíblia nos diz, né? Para tudo ao seu tempo determinado. E nós temos que ser perseverantes, por isso a Bíblia nos diz, orai sem cessar, temos que perseverar. Nem todas as orações da Bíblia foram respondidas no mesmo dia, né? No mesmo momento. Tem coisas que levam o seu tempo, mas não significa que Deus te abandonou. E Ele vai te ajudar e te auxiliar a passar por esse momento difícil. E se você for fiel a Ele, mesmo em condições como esta, do profeta Abacuque ou de Paulo, ainda assim se alegrar em Deus, o nosso Deus, Ele é justo, misericordioso para fazer uma grande obra na sua vida. Não por causa do seu merecimento, hipótese alguma, mas por causa do amor que Ele tem para com você, para com a sua casa e para com a sua família. Amados, esta passagem, este ensino, que agora virou um ensino, né, começou com uma pregação, como eu disse aos irmãos, ele não é pequeno, né, não é pequeno, mas restam aqui
vamos ver ainda dois tópicos para nós concluirmos este ensino. E eu acredito que eu tenha que trazer ainda esses dois tópicos no próximo ensino, tá? Eu não vou dizer para os irmãos que de fato eu vou trazer. Mas se Deus tocar no meu coração, eu dou continuidade e trago esta segunda parte, ou terceira parte, melhor dizendo, deste ensino, tá bom? Porque para compreendermos nele num todo, seria necessário que nós concluíssemos. Mas no resumo, em que o profeta Abacuque, ou que eu trouxe este ensino para a igreja, para os irmãos, é que o profeta Abacuque, ele está expressando diante de Deus as condições em que ele poderia vir a passar e aquilo que ele sente naquele momento em relação ao Senhor. Tá? Então ele sente, ele imagina em sua mente, em sua alma, quero dizer assim, já que nós estamos tratando de um conteúdo espiritual, ele imagina alguma situação em que ele pode vir a passar, e ele expressa diante de Deus qual será a resposta dele para com Deus diante dessas situações aqui. Tá? Então quando ele diz, ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na vide, e ainda que o produto da oliveira minta, e ainda que não haja, o campo não produza mantimento, ele está falando de condições em que ele, provavelmente ou possivelmente, viria a viver e a passar. E então ele expressa diante de Deus qual seria a resposta dele, o comportamento dele diante de Deus, dentro dessa situação. Mas ainda falta dois tópicos, que deixa eu ver aqui. Ainda que as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não haja gado. É isso mesmo, ainda que as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não haja gado. Amados, que Deus abençoe a todos grandemente, amém? E nós vamos, se Deus permitir, tocar no nosso coração, nós vamos concluir esta mensagem no próximo ensino. Mas para concluirmos, eu quero dizer, Deus, ele te permite passar por coisas porque você pode suportar. Deus, ele não vai permitir você passar por algo que você vai além das suas forças. E mesmo que fosse algo além das suas forças, ele te fortaleceria e te daria graça para passar. Então, tudo que você está vivendo hoje, tudo que você vir a viver amanhã, em primeiro lugar é porque você pode vencer. Deus não vai permitir algo que você não possa vencer. Só que não tente vencer sozinho. Não tente vencer com suas próprias mãos, segundo a sua sabedoria e a sua, entre aspas, capacidade. Mas procure ao Senhor. Convide Ele a participar da sua vida, das dificuldades, como também das alegrias. E tendo Jesus perto de você, você vai ver que, ainda que as lutas e os problemas sejam difíceis de ser vencidos, eles serão vencidos. E Jesus é aquele que nos auxilia e nos concede a vitória. Amém? Então, o pior que deveria ser para mim, para você, Jesus já passou na cruz do Calvário. O que nós vivemos agora é algo muito fraco diante daquilo que Jesus sofreu por nós. E como a Bíblia nos diz, se Deus nos deu o seu Filho amado, em morte de cruz, como, pois, Ele também não daria juntamente com Ele as demais coisas? Então, Deus, Ele é amor, Ele é misericordioso, e Ele vai te ajudar neste problema e nessa dificuldade. Amém? Então, que Deus abençoe a todos grandemente. Vamos estar orando, agradecendo ao Senhor. Jesus, obrigado pelo momento que o Senhor nos concedeu. Obrigado pela força e graça concedida a cada um dos teus servos. Te peço da tua bênção sobre a vida dos teus filhos. Peço para que o Senhor trabalhe em cada alma, em cada família e realize do teu milagre. Porque todos nós somos carentes de ti. Precisamos do agir do teu Santo Espírito em nossas vidas, em nossas almas. Abençoe a cada um. E que esta mensagem, Senhor, que foi ensinada, possa servir para nós como um alimento em toda a nossa jornada aqui na terra, para que possamos alcançar o teu reino, para a honra e glória do teu nome. Amém. Deus abençoe a todos grandemente. Amém.